19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Foram presos mais 2 policiais militares suspeitos de envolvimento na execução de um comerciante em São Paulo. Ao todo, já foram presos 8 PMs. Todos eles são do mesmo batalhão. 2 policiais militares presos pelo Departamento de Homicídios são suspeitos de executar o comerciante Luiz Francisco Caselli, de 61 anos, em novembro do ano passado, na zona leste da capital paulista. Os PMs são do 6º Batalhão de Ações Especiais, o BAEP de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A prova que os coloca na cena do crime é que um rastreador colocado no carro do comerciante tinha sido alugado pelos 2 policiais. Logo depois de matarem Luiz Francisco, os assassinos tentaram retirar o aparelho do veículo, mas não conseguiram. A vítima, que foi morta quando chegava em casa, tinha uma extensa ficha criminal. Luiz Francisco Caselli operava também como doleiro e lobista de empresas que tinham interesse em contratos públicos. O uso do rastreador pelos criminosos já levou à prisão de 8 policiais militares da ativa até agora. Ao investigar o assassinato, o Departamento de Homicídios descobriu o uso para lá de suspeito desse tipo de equipamento pelos militares. Até a suspeita de um grupo de extermínio formado por PMs é investigada. Tudo começou com a prisão deste homem, Clévio Queiroz dos Santos, de 35 anos. Foi ele quem forneceu o rastreador usado no crime. Em depoimento, ele disse que o equipamento foi alugado pelo policial militar Hélio Augusto Passos, que trabalha no 6º BAEP. O PM foi preso. Ele disse que alugou e entregou o equipamento para outros colegas de farda. Clévio confessou ainda que mais 3 rastreadores estavam com policiais do 6º BAEP. Uma busca feita dentro do batalhão localizou os equipamentos nos armários dos militares. 5 policiais foram presos. Dos 8 investigados, 4 são sargentos. As prisões são temporárias e os PMs ainda não foram interrogados. Policiais civis de Santo André, também na Grande São Paulo, pediram informações ao Departamento de Homicídios. Os crimes investigados no ABC Paulista podem ter sido cometidos por um grupo de extermínio que usa rastreadores para monitorar as vítimas. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição. SBT Brasil entrevista deputado Nicolas Ferreira para falar sobre caminhada em apoio a Bolsonaro e eleições deste ano. Em Jerusalém, Flávio Bolsonaro chama Lula de antissemita por comparar ações de Israel em Gaza ao Holocausto. Lula is anti-Semitic. Sem citar Flávio, Lula diz que é preciso lembrar que autoritarismo e discursos de ódio foram peças que construíram o Holocausto. Presidente brasileiro conversa por telefone com Macron. Os dois defenderam a ONU e debateram o Conselho de Paz proposto por Trump. Escritório de advocacia de ex-ministro da Justiça do governo Lula recebeu 6,5 milhões de reais do Master para prestar consultoria. Jovem que teve testa tatuada sob tortura volta a ser preso por roubo em São Paulo. Na véspera da abertura do Brasileirão, CBF anuncia modelo para profissionalizar árbitros com salário mensal e bônus por desempenho. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar.
Em viagem a Israel, o senador Flávio Bolsonaro chamou o presidente Lula de antissemita, ou seja, alguém que odeia os judeus. A agenda faz parte de uma série de movimentos internacionais para fortalecer o nome de Flávio na arena conservadora mundial. Flávio Bolsonaro discursou na Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo. O irmão Eduardo Bolsonaro também esteve presente. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu destacou a presença dos dois na abertura do evento. Including the two brothers, Eduardo and Flávio Bolsonaro. It's very good to see you from Brazil. Flávio fez críticas diretas ao presidente Lula, a quem classificou como antissemita no discurso lido em inglês. Lula is anti-Semitic. Para Flávio, Lula ultrapassou os limites morais ao comparar as ações de Israel em Gaza ao Holocausto, o que, para ele, é uma declaração que insulta o povo judeu e minimiza o pior crime da história. And minimize the worst crime in history. Na conferência, ele disse que falava não apenas como senador, mas como candidato a presidente do Brasil. As a candidate for president of Brazil. Thank you. Nas redes sociais, Flávio e Eduardo Bolsonaro publicaram imagens ao lado de Netanyahu. Flávio afirmou que foi uma honra se encontrar com o primeiro-ministro israelense, com quem se comprometeu a transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Essa era uma intenção de Jair Bolsonaro durante o mandato na presidência. E o presidente Lula se manifestou nesta terça-feira nas redes sociais em referência ao Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. O presidente afirmou que é preciso recordar os horrores que a humanidade é capaz de cometer. Lula disse que o autoritarismo, os discursos de ódio e o preconceito étnico e religioso foram as peças com as quais o Holocausto foi construído. E que é um dia de recordar os que perderam suas vidas e de prestar solidariedade ao sofrimento de todo um povo. E a gente recebe agora no SBT Brasil o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que liderou a marcha até Brasília com o lema Acorda Brasil. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui, pelo seu tempo e também por essa entrevista. Nós acompanhamos agora na reportagem o senador Flávio Bolsonaro já falando como pré-candidato à presidência da República. E nós tivemos também toda essa mobilização promovida pelo senhor no final de semana, com milhares de pessoas chegando até a capital federal, chegando até Brasília. Nós podemos afirmar que a campanha para 2026, para a presidência da República, já começou oficialmente? E o que a população pode tirar desse recado, digamos assim, que foi manifestado através dessa manifestação, dessa passeata promovida pelo senhor? Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos do SBT, boa noite, César. Eu acompanho desde criança, não tem muito tempo, mas eu acompanho há bastante tempo. Para mim é uma honra poder ser entrevistado por você. São dois pontos. O primeiro, com relação às eleições, é claro, né, que as eleições já começaram, Brasília está a todo vapor, assim como todos os candidatos, né, pré-candidatos aí à presidência da República. Agora, isso não tem absolutamente nenhum nexo, né, com a caminhada pela liberdade e justiça, porque não foi um ato eleitoreiro, não foi um ato somente para um ato concreto. Em primeiro lugar, né, foi com relação à derrubada do veto da dosimetria que foi feita pelo presidente Lula, ou seja, para poder alcançar as pessoas que foram prejudicadas com penas desproporcionais por conta do dia 8, penas que nenhum corrupto hoje, que nenhum desviador de verba pública ou líder de organização, né, criminosa, de facção pega nesse país, e as pessoas ali do dia 8 pegaram e estão pagando um preço por conta de uma vingança jurídica e política. Também para poder gerar liberdade, né, ou prisão domiciliar para Jair Bolsonaro e outros que também são perseguidos politicamente. Mas, acima de tudo, para o brasileiro acordar a tudo que está acontecendo, escândalos que envolvem políticos, escândalos que envolvem juízes,
escândalos de INSS, de Banco Master e da criminalidade tomando conta do nosso país, uma saúde que muitas das vezes, né, não tem a estrutura, né, que deveria, as nossas estradas estão péssimas, a nossa educação, que estão nos piores rankings de educação do mundo. Então, tudo isso era o motivo principal, reavivar a consciência nacional do brasileiro e para ele se perguntar em qual momento da minha vida eu decidi desistir, né, de lutar por esse país. Então, acima de tudo, foi para isso, e não tenho dúvidas que o Acorda Brasil foi um movimento muito importante que ficará marcado na minha história e na história desse país. Deputado, muita gente acredita que a direita estava fragmentada. Algumas pessoas queriam o Tarcísio de Freitas como candidato à presidência, outros queriam o Ratinho Júnior, Leite no Rio Grande do Sul, Zema, Caiado. Enfim, o senhor acredita que essa passeata e essa manifestação de hoje do senador Flávio Bolsonaro possa unificar de vez a direita na luta pela candidatura à presidência da República agora neste ano de 2026? Olha, eu acho que a caminhada mostrou que as pessoas de direita, elas existem, que elas estão dispostas, que elas não estão acovardadas, elas não serão omissas perante tudo o que está acontecendo. E, obviamente, isso também impacta, né, em questões eleitorais, que ainda faltam 10 meses, né, para as eleições, mas que, sim, geram um reflexo também nessa corrida eleitoral. Eu acho que tanto a direita, seja qualquer candidato, né, que seja aí para a presidência, precisa compreender, né, de que nós temos um inimigo em comum, um inimigo que tem aumentado impostos, um inimigo que tem sempre estado com o seu dedo ali, né, junto aos escândalos de corrupção, um inimigo que tem levado o Brasil a um caminho de retrocesso. Então, Jair Bolsonaro, né, que é o líder da direita, decidiu que será Flávio Bolsonaro, portanto, né, não há mais, digamos assim, o que discutir a respeito disso. É claro que há liberdade total para as pessoas de discordarem, colocarem os seus pontos, porque eu acho que dentro da política, assim como na nossa vida diária, a gente pode discordar, nós podemos questionar, porque senão as pessoas em volta de nós viram ídolos. E eu discordo disso. Eu acho que a gente tem que admirar, a gente tem que apoiar, a gente tem que reconhecer a luta, né, de cada um, a hierarquia de cada um, mas isso não exclui a possibilidade de questionamento, de críticas e até mesmo apontamentos, porque eu acredito que é isso o que um amigo faria e é isso que uma pessoa preocupada faria se fosse, né, uma pessoa que eu daria ali de fato a devida relevância para estar ao meu lado. Então, sim, eu acho que isso ajuda bastante a direita como um todo. E por falar em liberdade, deputado, alguns de seus opositores chegaram a dizer que o senhor estava fazendo isso em benefício próprio, talvez chamando já uma futura candidatura sua à presidência da República. Mas o senhor é muito jovem ainda, não é? Ô César, eu tenho 29 anos, pela minha idade, né, eu só poderia concorrer à presidência da República em 2034, em 2030 por um mês eu não vou poder, a não ser, né, que haja uma alteração na emenda da Constituição, mas até lá realmente são bastante anos de caminhada. Enfim, eu realmente estou focado no meu trabalho agora, que é ser deputado federal, que é fiscalizar este governo, que é também ser um legislador e, acima de tudo, ser a voz das pessoas, né? O parlamento é o local de parlar, então eu acredito que eu tenho feito isso. E o desespero deles, César, em todo o Brasil, é porque eles nos medem com a régua deles. Eles acreditam, né, de que a gente faz as coisas somente para poder aparecer, por poder ou por votos. E com todo respeito e humildade, né, eu fui o deputado mais votado do Brasil, não teria por que eu fazer isso, sendo que eu já tenho votos para uma reeleição. E com relação, né, a ganhar, digamos, visibilidade nas redes, mais uma vez, com todo respeito, né, eu tenho mais seguidores do que o presidente da República atual. Então, não faz sentido algum. Eu fiz isso literalmente porque eu acredito em algo que está dentro de mim. Eu nasci numa favela em Belo Horizonte, chamada Cabana do Pai Tomás. Eu sou o mesmo Nicolas, né, da minha escola, sou o mesmo Nicolas da minha faculdade. E naquela época eu não tinha nenhum seguidor e eu já mantinha a minha essência e o meu caráter. Então, Deus me provou, né, no privado para poder me colocar em público. E para mim, mais uma vez, ficou bem claro e ficou muito fácil de escolher qual lado você deve escolher. Lado que comemora um raio que atingiu pessoas ou o outro lado que solidariza com essas pessoas e sabe que não foi por irresponsabilidade nossa, mas sim por um incidente natural que poderia ter acometido a qualquer um.
Eu ia entrar exatamente nesse assunto porque 5 pessoas foram atingidas pelos raios, muitas pessoas culparam a passeata, a caminhada e toda, porque não houve segurança. Como é que o senhor vê esse fato e como é que o senhor acredita que tudo isso possa ter acontecido? Olha, em dezembro de 2021, uma criança de 9 anos morreu sobre fortes chuvas, né, por um raio no acampamento do MST. A culpa é do MST? Vocês realmente acreditam que a esquerda vai colocar a culpa no MST? Não vai. Por que colocaria a culpa em mim? Eu acho que ambos os casos não têm culpa. Afinal de contas, é literalmente um incidente natural. Agora, o engraçado o Lula não é responsável pelos escândalos do INSS, o Lula não é responsável por seu filho estar ganhando uma mesadinha, o Alexandre de Moraes não é responsável pela esposa ter um contrato de 129 milhões com o Banco Master, eles não são responsáveis por nada. Agora, eu sou responsável por um raio que literalmente caiu do céu. Poxa, é forçar muito, né? Aliás, você, ou o senhor, me perdoe, né? Elogiou o jornalismo do SBT, a gente agradece muito, porque o SBT cobriu toda essa caminhada, nós mostramos aqui no SBT Brasil, e o senhor chegou a dizer que algumas emissoras de comunicação, de internet, de jornais e tudo, só foram cobrir o raio, não é isso? Aqui a gente não tem lado, nós somos imparciais. O SBT sempre foi imparcial e sempre mostrou a verdade para você aí de casa. E eu quero que você complemente o seu raciocínio, por favor, me desculpe. César, foi muito interessante porque existem coisas, né, que parecem, né, que é para o mal, e é claro, né, que eu desejaria que ninguém tivesse tomado um raio, tivesse, né, passado ali essa tragédia, mas, como eu disse, isso evidenciou algo para as pessoas também acordarem a esses tipos de mídias, né, que são escravas, mídias que recebem ali rios de dinheiro, né, do governo federal para poder falar bem do governo, ou seja, eles não estão preocupados, né, com a verdade. Existe uma frase que fala, olha, o jornalismo ele é tão sério que se você pagar bem, ele fala até a verdade, né? Ou seja, eles ignoraram durante 7 dias uma caminhada que começou com uma pessoa e que reuniu milhares de pessoas em Brasília sobre forte chuva, sobre frio, sobre trovões, e por conta do raio, aí elas apareceram. Então, o SBT, de fato, esteve na caminhada anteriormente ao raio e eu evidenciei. O que me parece é que vocês realmente não fazem um jornalismo, vocês são uma assessoria do governo. E isso é muito ruim, porque as pessoas merecem saber a verdade dos fatos. Mesmo que os fatos não possam te agradar, mesmo que os fatos possam ser fatos que você não goste, mas os fatos precisam ser ditos, porque as pessoas precisam ter a possibilidade de saber dosar, saber analisar e tirar as suas próprias conclusões. O jornalismo precisa acordar nesse sentido, porque, infelizmente, muitos dados são manipulados, muitas informações são mentirosas, enganosas, somente para um lado. E eu não preciso nem dizer, né, qual lado que uma mídia aí tradicional e que, enfim, mentirosa, sempre cai para um lado, né? Sempre cai para o lado da esquerda. Agora, o senhor acredita que essa sua caminhada possa ser o início de uma pressão da oposição ao Congresso Nacional para derrubar esse veto à anistia ou à dosimetria, enfim? Sim, eu acredito. Nós estamos já trabalhando, né, nos bastidores para que a gente vote na sessão do Congresso Nacional a derrubada do veto da dosimetria. Eu acredito que a caminhada deu ainda mais força para que os parlamentares possam se sentir encorajados a tomar essa decisão, porque, sendo bem sincero, teve o movimento do dia 8 de janeiro, promovido pela esquerda, pelo Lula, e não deu, enfim, 12 gatos pingados. Eu não sou presidente, eu sou um mero deputado federal, eu tenho 29 anos, e as pessoas acreditaram em mim e se uniram em um movimento muito grande. Então, isso é sim uma demonstração, não de força somente minha, mas das pessoas, do povo brasileiro, e consegue sim mobilizar através da sua pressão popular, através nas ruas, para poder pressionar o Congresso Nacional. Então, eu não tenho dúvidas que assim que for colocado em pauta o veto da dosimetria, nós derrubaremos para a gente corrigir essa injustiça muito grande que está acontecendo com essas pessoas. Só para deixar algo bem claro, eu nunca apoiei os atos do dia 8. Qualquer ato de vandalismo, de depredação do patrimônio público, eu sou completamente contrário a isso.
mas a devida proporção da justiça, ela é algo que deva ser aplicado. Então, se uma pessoa ela quebrou patrimônio público, danificou, né, e depredou patrimônio público, a pena é até 3 anos. Essas pessoas já estão 3 anos presas. E por que estão sendo condenadas a 17 anos? Por que as pessoas que planejaram o mensalão, o maior escândalo de corrupção do nosso país, elas não estão presas até hoje? Pelo contrário, estão soltas e dando discurso. Porque o atual presidente da República, que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, está solto e não cumpriu 17 anos de cadeia? Por que criminosos de alta patente que fazem extorsão, que fazem, tráfico de drogas, estão em prisão domiciliar e um ex-presidente da República está condenado a uma prisão na Papuda junto com criminosos que sim, eles sim cometeram crimes e que um ex-presidente da República não pode ter uma prisão domiciliar? Então, assim, as pessoas enxergam isso. E é isso que me motivou para poder fazer essa caminhada e as pessoas acordarem. Então, não tenho dúvidas. Quando for pautado esses temas como a derrubada do veto da dosimetria ou a instalação da CPMI, né, tanto do Banco Master e outras demandas, né, até mesmo impeachments, né, de ministros, por que não? Por que nós temos que ficar calados quando um ministro, né, o Dias Toffoli, tem 189 dias no ano em um resort, aí descobre que o resort é dele, e agora, né, tem notícias dizendo que há um envolvimento aí também de Alexandre de Moraes com o dono do Banco Master, ou seja, isso tudo virou normal no nosso país, né? Por que isso está acontecendo? Cadê a harmonização dos poderes? Cadê a separação dos poderes? Não existe mais. Realmente virou uma salada de interesses onde o povo brasileiro só perde com isso daí. Para a gente encerrar, você como deputado mais votado do Brasil, deputado federal mais votado do Brasil, a tendência natural é ser candidato a uma reeleição? Também porque você não tem idade para ser candidato ao Senado? É isso que vai acontecer agora nas próximas eleições, Nicolas? Olha, César, a minha intenção realmente é ser a voz das pessoas, ser realmente as pessoas acreditarem em mim por aquilo que... Então, eu vou vir, né, a reeleição a deputado federal, porque eu acredito que ainda há muito trabalho a ser feito no Congresso Nacional, há muitas leis a serem aprovadas, há muitos locais de poder lá dentro que eu posso ocupar. Por exemplo, eu nunca fui presidente da CCJ, né, que é uma comissão muito importante, sou titular hoje dessa comissão, aprovamos diversos relatórios, tenho projetos de leis aprovados também em plenário, mas eu acredito que a minha voz é muito importante para o país e isso tem demonstrado. Goiás não é o meu estado, mas foi o local onde teve muitas pessoas. O Distrito Federal, né, também não é o local da minha eleição, mas também tinham pessoas. E as redes sociais deixam bem claro, né, que graças a Deus a minha voz ultrapassou os limites, né, territoriais do meu estado. Então, eu quero continuar firme, eu quero continuar lutando, fiscalizando qualquer governo que seja, criando leis, né, para poder também beneficiar as pessoas e ser uma voz ativa. Então, a minha intenção é poder servir no melhor local. E eu acho que a minha voz agora, nesse momento, é muito importante para o país como deputado federal. Espero que dê tudo certo. E, enfim, está longe ainda, né? Faltam 10 meses para a campanha, mas eu não tenho dúvidas que nós continuamos firmes e não somente... as pessoas que estão ao nosso lado é um bom sinal de que nós estamos caminhando em direção certa. Os nossos inimigos também demonstram que nós estamos também em direção certa. Vocês podem ver que quem me ataca pela minha idade, mas nunca me ataca por crimes que eu cometi, porque eu não cometi crime, né? Eles não podem me acusar de ser corrupto, eles não podem me acusar de estar envolvido em escândalo do INSS, eles não podem me acusar de receber mesada de ninguém, eles não podem me acusar de nada. A única coisa que eles me acusam é da minha juventude. Mas eu tenho muita gratidão a Deus por me usar ainda jovem. A Bíblia fala, olha, não deixe com que desprezem a tua mocidade, né? Porque vocês jovens têm força e o Espírito Santo habita em vocês. Então eu quero usar, né, o tempo que eu tenho de vida para poder servir, né, ao meu país, servir a minha família. E nós vamos continuar mesmo com todos os ataques. Eu não vou me curvar diante, né, a pressão do coletivo. Muitíssimo obrigado, deputado federal Nicolas Ferreira.
por expor o seu pensamento aqui no SBT, onde nós não temos lado, já disse isso, o jornalismo do SBT é absolutamente imparcial em todos os momentos. Muitíssimo obrigado, deputado. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Muitíssimo obrigado mesmo e boa sorte na sua caminhada toda que tem aí junto aos nobres deputados, para que a gente possa modificar as leis, para que a gente possa dar benefícios para a população, para que a gente possa responder aquilo que a população realmente acredita de cada um dos deputados eleitos, dos senadores, para que eles possam modificar. Eu brigo muito aqui para que a gente possa modificar as leis criminais do país, porque ela só favorece o bandido e nunca o cidadão de bem. Que vocês possam fazer isso. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo de estar conosco aqui no SBT Brasil, deputado. Obrigado, César. Obrigado, SBT. Foi um prazer. As portas aqui de entrevistar sempre estarão abertas. Um abraço. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço, deputado. Você certamente já ouviu falar de inteligência artificial que poderia ser usada, inclusive, para aplicar golpes. Preste atenção nesse caso. A mãe do ex-craque Adriano Imperador perdeu R$15 mil ao cair em um golpe. Os criminosos usaram recursos de inteligência artificial para clonar a voz do simpaticíssimo filho. Casos assim estão cada vez mais comuns. A voz era idêntica, o pedido urgente, mas era golpe. A denúncia foi feita pelo próprio ídolo do Flamengo. Neste vídeo postado em uma rede social, Adriano Imperador conta que a mãe Rosilda Ribeiro recebeu uma mensagem criada com inteligência artificial. O ex-jogador, claro, ficou indignado. Não se mete com mãe, nem com vó, nem com família. Eu tô te avisando, se não devolver, só a pessoa não vou saber quem é. Achando que era um pedido do próprio filho, a mãe transferiu R$15 mil para os golpistas. Os criminosos também enviaram uma mensagem para um amigo do ex-jogador se passando por Adriano. Nela, dizem que o telefone havia vazado na internet e que o jogador achou melhor trocar o número. No vídeo, Adriano fez um alerta e cobrou a devolução do dinheiro. Tem um montão de safado aí, mas quando se mexe com a família, aí é diferente. Aí tu vai ver só o diabo descer na terra, tá bom? Pode devolver, cara. Golpes como esse têm se multiplicado com o uso da inteligência artificial. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que os estelionatos virtuais dispararam no país. Em apenas um ano, foram mais de 2 milhões de casos, uma média de 4 golpes por minuto. Ferramentas gratuitas, elas precisam apenas de 5 segundos de gravação, seja de vídeo, de voz, de qualquer pessoa, para que ela possa simular de maneira quase idêntica, seja a voz, seja o vídeo, a expressão facial de cada pessoa. O especialista em segurança digital reforça os alertas para evitar novas vítimas. Primeiro momento, veja o código de autenticação do telefone, veja se ele tem um cadeado como segurança. Número 2, crie uma chave, utilize uma chave de segurança, uma comunicação de segurança entre você e seu parente. Em caso de dúvida, faça uma chamada em vídeo para validar se aquele parente com que você está falando. Nesta terça-feira, Adriano publicou um novo vídeo nas redes sociais. Agradeceu as mensagens de apoio, pediu desculpas pelo nervosismo e confirmou que o caso já foi registrado na delegacia. Fica aqui o recado, pessoal, tá? Tomem cuidado, tá? Esse negócio artificial, não sei nem falar esse nome. Enfim, né? Hoje foi minha mãe, a minha família, a mãe pode ser a tua, pode ser de vocês. Então, só tomar cuidado, tá? Pra não se entregar na mão desses safados, tá bom? Tá? E que Deus perdoa esse cara. Todo cuidado é pouco. Pelo menos 14 ônibus foram sequestrados por criminosos e usados como barricadas no Rio de Janeiro. É para lá que nós vamos agora ao vivo falar com o repórter Bruno Assunção, que traz todas as informações. Como é que está a situação de momento por aí, Bruno? Conta pra gente, uma boa noite para você. Olá, César, muito boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o clima aqui em Madureira, na Zona Norte, ainda é de muita atenção. Durante todo o dia teve tiroteio e muitas manifestações, tudo em represália a uma ação da Polícia Militar em ao menos 6 comunidades aqui dessa parte da capital fluminense. Como a gente pode ver aqui, o policiamento está reforçado porque ônibus foram usados como barricadas em vias da região. De acordo com a Rio Ônibus, os criminosos retiraram as chaves dos
veículos e atravessaram os coletivos na pista. A circulação do BRT no corredor expresso precisou ser interrompida. 4 linhas foram totalmente impactadas, outras 19 linhas tiveram alterações no trajeto. O motorista de aplicativo chegou a ser mantido como refém, mas já foi libertado. Mais cedo, durante a operação Barricada Zero, 8 homens foram presos. O policiamento segue reforçado aqui na região, César. Você observa aí as imagens ao vivo no Rio de Janeiro e cada vez que um jornalista, um repórter como o Bruno, utiliza um colete à prova de balas, eu sempre digo que ele deixa de ser jornalista e ele passa a ser um correspondente de guerra. E é uma verdadeira guerra o que vive o cidadão de bem no Rio de Janeiro. Obrigado pelas informações, Bruno. Apesar de tudo, uma ótima noite a cariocas e fluminenses. O presidente Lula desembarcou hoje no Panamá, onde vai participar do Fórum Econômico da América Latina e do Caribe. E nós vamos conversar ao vivo com o nosso enviado especial, que está na cidade do Panamá, Murilo Fagundes, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Ô Bruno, muito boa noite para você. O presidente já teve agenda hoje, como é que está a situação? Conta para a gente como vai ser daqui para frente. Boa noite, César. Boa noite a todos. Olha, já tem agenda hoje sim, inclusive o presidente Lula se reúne em instantes com o presidente eleito do Chile, José Antônio Kast, presidente eleito que tem divergências políticas com Lula. Lula de esquerda, Kast de direita, mas o que a diplomacia brasileira prega é justamente o pragmatismo. Essa agenda de Lula aqui no Panamá está voltada para a atração de negócios e para a articulação regional. E olha, César, agora há pouco, ao chegar aqui ao hotel no Panamá, Lula falou com a imprensa sobre o encontro com Donald Trump nos Estados Unidos, que está previsto para março. Segundo o presidente Lula, esse olho no olho é necessário. Então, Lula confirmou que pretende ir na primeira semana de março, ali no começo de março, para Washington, e que está convencido de que o Brasil vai voltar à normalidade com os Estados Unidos nessa relação. Lula também falou sobre a Venezuela. Disse que conversou 2 vezes com Delcy Rodrigues, que está presidindo interinamente a Venezuela, mas que ela estava muito preocupada e que em breve quer conversar novamente. E Lula disse o seguinte, abrem aspas, espero que ela consiga dar conta do recado de presidir a Venezuela. Ainda sobre o tema, o presidente disse que quem vai encontrar solução para o povo da Venezuela são os próprios venezuelanos e deu um recado para Donald Trump. Vamos ver o que disse o presidente Lula sobre a situação da Venezuela. Conversei 2 vezes com a presidente Delcy, mas não entrei em detalhe porque ela estava muito preocupada com os acontecimentos que era muito recente. Eu proximamente vou falar com a presidenta Delcy. Eu espero que ela consiga dar conta do recado. É importante que o presidente Trump permita que a Venezuela possa cuidar da sua soberania, cuidar dos interesses democráticos da Venezuela. E vamos ver o que vai acontecer. Está tudo muito recente. E eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência, porque quem vai encontrar uma solução para o povo da Venezuela é o próprio povo venezuelano. De volta ao Brasil, um criminoso que ficou conhecido por ter a testa tatuada após tentar roubar uma bicicleta, você certamente se recorda desse caso, pois muito bem, ele foi preso novamente hoje. Juan Rocha da Silva foi detido depois de invadir uma unidade básica de saúde na região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, ele arrombou a grade da UBS para furtar um equipamento usado para lavar carros. Em 2017, o criminoso foi pego quando tentou roubar uma bicicleta e teve a frase "Eu sou ladrão e vacilão" tatuada na testa. Ele passou por tratamento em uma clínica de reabilitação e teve a tatuagem parcialmente removida. Juan voltou a ser detido em 2024 após invadir um condomínio na capital paulista, mas foi solto 2 meses depois. Ele deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira. Uma forte chuva atingiu a capital paulista, causou alagamentos, deixou imóveis sem luz e derrubou árvores mais uma vez aqui em São Paulo. Algumas dessas árvores, inclusive centenárias. Nós vamos conversar com o Vinícius Rangel, que traz todas as informações. Ei, Vinícius, onde é que você está neste momento e qual é a situação que nós temos aí onde você está agora? Conta pra gente, uma boa noite.
Ei, César, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. Olha, César, eu estou exatamente na Rua da Consolação, na região central daqui de São Paulo. Olha, César, desde as 3 horas da tarde, a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos. Isso segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências daqui de São Paulo. Pois bem, como você disse, César, várias ruas ficaram interditadas com esse temporal, árvores que caíram e, inclusive, foi exatamente o que aconteceu aqui na Rua da Consolação, na região central de São Paulo. Uma árvore de grande porte atingiu um carro que passava pelo local. Apesar do susto, o motorista não se machucou. O trânsito na Rua da Consolação, sentido Avenida Paulista, ficou completamente parado por horas, já que as 3 faixas da via foram interditadas. O Corpo de Bombeiros atendeu a quase 40 chamados para ocorrências desse tipo. De acordo com a Enel, quase 70 mil imóveis estão sem luz na Grande São Paulo. Já nos próximos dias, segundo meteorologistas, devem persistir as condições de sol e calor com pancadas de chuva durante toda a tarde. É o sinônimo do verão paulistano, né, César? De manhã e o início da tarde, muito calor, e à tarde, lá para o finalzinho, começa então esse temporal que pega muita gente de surpresa. Já não dá para ficar mais sem sair de casa, sem um guarda-chuva, uma sombrinha, César. Muitas vezes até sem um bote. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você, Vinícius, e a todos de São Paulo. Me permita te fazer uma pergunta, mas me responda com a maior sinceridade possível. Você tem facilidade de fazer uma baliza quando você está dirigindo, estacionar o seu carro? Olha, a baliza sempre foi o terror dos alunos na hora da prova prática para tirar a tão sonhada Carteira Nacional de Habilitação. E deixou de ser obrigatória em 5 estados. No Distrito Federal, a manobra não é mais exigida há mais de 2 décadas. Vai mais um pouquinho. Aí, vira tudo para a esquerda agora. Isso. E dá seta. E deixa o carro descer. Vai. Quase todo mundo concorda. Essa é a parte mais difícil. Você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que coordenar bastante o carro, dar ré, tudo. Mas o pesadelo acabou. Agora a baliza deixará de ser obrigatória na prova para obter a Carteira Nacional de Habilitação. E tem mais. Carros com câmbio automático também serão permitidos no exame. Na prática, as mudanças facilitam a vida de quem quer tirar a CNH. Por um lado é bom, mas para os donos de autoescolas, o processo menos rigoroso vai colocar motoristas recém-habilitados menos preparados para dirigir nas ruas. A consequência pode ser um trânsito mais perigoso. Minha sugestão para todos eles é fazer um aprendizado híbrido. Ele vai ter um primeiro contato, aprender o controle da embreagem. A hora que estiver dominando isso, aí a gente prepara ele para o exame no carro automático. As alterações foram determinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Além de São Paulo, já valem em Goiás, Espírito Santo, Amazonas e Mato Grosso do Sul. A ideia é atualizar e simplificar o exame prático, segundo o diretor do Detran de São Paulo. No cenário atual, é muito mais uma vaga de garagem, né, aquele procedimento que a gente usa bastante em shoppings, em estacionamentos comuns, do que a baliza em si. Mas é importante ressaltar que nas aulas continuarão sendo realizados esses treinamentos. O número mínimo de aulas também caiu de 20 para 2. O candidato pode fazer quantas achar necessário para se sentir seguro. O processo de formação de um condutor, ele não encerra-se no processo do exame prático. Ele tem 1 ano posteriormente a isso para ser avaliado no cenário real, né, de trânsito real. Quem ainda está aprendendo sabe a responsabilidade que vai ter quando estiver com a CNH nas mãos. É importante para você evitar de ter acidentes, assim, de você ter um trânsito melhor em São Paulo, né? Porque se você tiver motoristas mais capacitados a isso, vai tender a melhorar. Vou fazer 20 anos esse ano e eu ainda não tirei a minha CNH. Eu estou muito ansiosa para tirar. Agora vai? Agora vai. Agora vai. A Polícia Federal fez uma operação contra um esquema de corrupção na saúde do Rio Grande do Norte. Nós vamos conversar ao vivo com o Ranilson Oliveira, direto e ao vivo de Natal. Ranilson, quem foram os alvos dessa operação? Conta pra gente. Boa noite para você.
Olá, boa noite, César, boa noite a todos. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil, é um dos principais alvos da operação que investiga desvio de recursos na compra de insumos hospitalares. Segundo a Polícia Federal, Alisson é suspeito de fraudar licitações e desviar recursos públicos. Agentes também cumpriram mandados na casa do vice-prefeito do município, Marcos Medeiros, do PSD, acusado de receber propina ao lado de Alisson. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 35 mandados de busca e apreensão. A fraude tem alcance estadual. Outros 3 prefeitos e um chefe de gabinete também são investigados. Durante as buscas, a PF apreendeu mais de R$250 mil em espécie com o sócio de uma das empresas que tinha contrato com a rede pública, celulares, pendrives e também computadores, além de 4 veículos também foram confiscados. O Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró, terra que há 99 anos expulsou o bando de Lampião, negou qualquer envolvimento com a fraude. A defesa do vice-prefeito Marcos Medeiros não foi localizada. Os envolvidos podem responder por crimes como peculato, corrupção passiva e fraude em licitações. César, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Sanilson. Uma ótima noite a você, a todos aí de Natal, do Rio Grande do Norte e do Nordeste. A grande verdade é a seguinte: entra governo, sai, independentemente desse caso, tá? Entra governo, sai governo, nós sempre temos denúncias de corrupção no país e nada, absolutamente nada acontece. É impressionante. A Polícia Civil de Santa Catarina aguarda o retorno de 2 adolescentes que estão em viagem aos Estados Unidos para interrogá-los sobre a morte do cão Orelha. A polícia apresentou nesta terça-feira os avanços da investigação sobre maus tratos contra o animal. Segundo a delegada de proteção animal, a investigação segue em 2 linhas paralelas. Uma relacionada às agressões ao cão Orelha e ao Caramelo. Uma outra relacionada à coação em consequência de uma foto dos jovens divulgada por um porteiro de um prédio em um grupo de WhatsApp. Nós conversamos com o porteiro, nós analisamos os dados, nós conversamos com as pessoas que estavam nesse grupo de WhatsApp, que viram o conteúdo que foi enviado. Foi uma fotografia. Tá? Para identificar ali alguns adolescentes que estariam praticando esses atos ilícitos ali na região. Uma fotografia que não era do ato, mas não eram dos adolescentes. Segundo a investigação, 2 pais e um tio dos adolescentes, 2 empresários e um advogado, teriam coagido o porteiro. Os 3 foram indiciados pelo crime de coação de testemunhas. Foi o primeiro inquérito já concluído ontem e acaba por indiciar 3 indivíduos maiores, que têm relação familiar com os investigados. Orelha foi morto em consequência de pancadas na cabeça entre a noite do dia 3 e madrugada do dia 4. Ele foi encontrado no dia 5 muito debilitado e, embora tenha recebido atendimento veterinário, não sobreviveu. De acordo com a investigação, um dia depois, os adolescentes continuaram praticando outros crimes na região, inclusive com maus tratos a um outro cachorro, conhecido como Caramelo. Na última segunda-feira, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência dos adolescentes. A Polícia Civil apreendeu celulares e computadores. Já foram ouvidas 22 testemunhas e dos 4 jovens suspeitos, apenas 2 já foram ouvidos. Os outros estão em viagem para a Disney, que, segundo o delegado Ulisses, já estava programada e eles já têm data de retorno. É por isso que eu sou favorável a que o Brasil passe a ter uma maioridade penal menor, né, mais baixa, com menos idade, porque sempre é adolescente, é menor e não vai acontecer absolutamente nada com esses adolescentes, pode ter certeza disso. Ou então que a lei responsabilizasse os pais ou responsáveis por essas pessoas que cometem crimes absurdos como esse que você acompanhou nessa reportagem e que comoveu todo o país. Circulam nas redes sociais informações falsas sobre imposto e monitoramento do Pix. A Receita Federal nega qualquer cobrança. O que existe, segundo o órgão, é uma regra de transparência já aplicada aos bancos tradicionais e agora estendida às fintechs, os bancos digitais. Na loja de venda e conserto de celulares, o que era tão simples virou uma complicação. David tem que ir ao banco e sacar dinheiro vivo para pagar os fornecedores, que não querem mais receber por Pix. Muitos fornecedores, até no passado, recebiam Pix normal, né? A gente fazia o pagamento, né, via Pix, dinheiro cartão, mas hoje exclusivamente, muitos somente no dinheiro. Eles
Até aceito atrasar o pagamento, desde que não seja Pix, para receber em dinheiro. A recusa começou depois das fake news que afirmavam que o Pix seria tributado. Não se pode afirmar se foi pura má-fé ou uma grande confusão. O fato é que uma normativa da Receita Federal de agosto de 2025 obrigava os bancos digitais a informarem a movimentação financeira dos clientes, coisa que só os bancos convencionais faziam. E essas informações, claro, serão cruzadas com o imposto de renda. Todo mundo que tem conta em bancos tradicionais e declara imposto de renda já passa por isso. Quem ganha mais de R$5 mil vai ser monitorado também. Esses rumores, na verdade, eles estão indo e voltando desde o meados do ano passado, porque teve uma instrução normativa da Receita Federal que as fintechs cumpriram certas obrigações que os bancos sempre cumpriram. Que obrigações são essas? Informar a Receita Federal o volume de movimentação que acontece dentro do seu cenário, dentro das suas plataformas. O David ainda está confuso com as informações desencontradas, mas em nota, a Receita esclareceu as principais dúvidas dele. A lei permite realmente essa criação desse imposto? Segundo a Receita, a Constituição Federal proíbe a tributação de movimentações financeiras. Isso não existe e nunca irá existir nos termos da Constituição atual. Eu queria saber se é verdade esse imposto de 27,5%. Não existe nenhuma tributação de 27,5% em transações. É completamente falso. É verdade que tem 150% de multa para quem não declarar? Também é mentira que exista qualquer multa de 150% por falta de declaração. Hoje em dia tem tributação sobre qual movimentação financeira no Brasil? Não existe tributação por movimentação financeira no Brasil. As dúvidas desse lojista são as mesmas de milhões de brasileiros, mas a Receita Federal foi direta na resposta. A norma não é para prejudicar quem trabalha certo, quem emite nota e paga imposto. O foco, segundo o órgão, é monitorar valores e combater o crime organizado. Mas isso não é para pegar o eletricista, né? O prestador de serviço que está fazendo um dinheiro e está circulando ali na fintech, né? Isso é para monitorar grandes casos. A gente está falando de bilhões de reais que circulam em algumas dessas fintechs. Agora, qualquer contribuição, qualquer imposto, teria que tramitar no Congresso Nacional, num longo processo que certamente não ocorreria no ano de eleição. O esgotamento mental se tornou uma questão cada vez mais importante no mercado de trabalho. A ansiedade já é a principal causa de afastamentos por doenças mentais no país. Além do aspecto humano, a crise gera um impacto bilionário na previdência social. Os brasileiros estão trabalhando no limite, um limite emocional. A ansiedade já é hoje a principal causa de afastamento do trabalho por doenças mentais no país. Um levantamento da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, com base em dados do INSS, mostra que os registros de transtornos ansiosos quase dobraram nos últimos 2 anos. Foram mais de 150 mil afastamentos só em 2025. A gente sabe muito bem que todos nós temos cobranças, né? E que isso pode levar a um problema de saúde se for num nível muito exagerado. Essa questão de ansiedade está cada vez mais exacerbada, né? E isso talvez se reflita nesses números da Previdência Social que nós temos hoje no Brasil, né? Além do impacto humano, o prejuízo financeiro é alto. Só até novembro do ano passado, os gastos com benefícios por doenças mentais chegaram a quase R$1 bilhão. Esses números mostram apenas a parte visível do problema. Infelizmente, muita gente continua trabalhando, mesmo doente. É o caso da Elis Regina, de 23 anos. A auxiliar de logística trabalhou por muito tempo, até que chegou a ser afastada por ter crises de pânico dentro do ambiente de trabalho. É uma pressão, sabe? Tipo, quando amontoa muitos pensamentos na cabeça e você tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Vários pensamentos ruins, tremedeira, você começa a passar mal, literalmente. Vários ataques. Além da ansiedade e da depressão, os casos relacionados à síndrome de burnout também aumentaram.
Não adianta você ter uma bela área de lazer e você ter uma cobrança assim muito grande em cima do trabalhador, a cobrança excessiva, né, de exigências de metas, que pode levar a esse síndrome de esgotamento físico e mental, que leva ao trabalhador, que muitas vezes pode desencadear essa questão de burnout. Enquanto a saúde mental ainda é tratada como exceção em muitos ambientes de trabalho, os números seguem crescendo. Um alerta não só para empresas e autoridades, mas para toda a sociedade. É doído, a mente fica tipo um turbulão, é tipo 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Tem que conversar, porque às vezes até a gente não quer, mas só de estar sentado ali, tendo alguém disposto a nos ouvir, já acalma nossa mentalidade. Nos Estados Unidos, o governo de Donald Trump decidiu transferir o chefe da Polícia de Imigração que conduzia uma operação na cidade de Minneapolis. A morte de um enfermeiro americano por agentes no fim de semana gerou uma crise na Casa Branca. Assim que a notícia da transferência saiu, os manifestantes foram para a frente do hotel onde o chefe dos agentes de imigração está hospedado. Tirá-lo daqui não é o suficiente, ele precisa ser levado ao tribunal, disse este senhor. Gregory Bovino é o comandante-geral da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos. É ele quem liderou até agora as equipes dos agentes de imigração em Minneapolis, os homens mascarados que têm dado batidas em casas e comércios em busca de imigrantes ilegais. Ele deve deixar Minneapolis na sexta-feira. A decisão veio depois da morte do enfermeiro Alex Pretty no último sábado, que foi espancado por agentes e depois atingido por uma sequência de tiros. Logo após o assassinato, o Bovino disse que o enfermeiro pretendia cometer um massacre contra agentes de imigração. Mas as imagens de diferentes ângulos mostram que Alex se aproximou dos agentes apenas com o celular na mão. Uma arma que ele portava e foi comprada legalmente foi retirada do bolso do enfermeiro quando ele estava de costas e era golpeado por 7 homens. Até que um dos agentes disparou várias vezes, mesmo com a vítima rendida. A repercussão do caso fez o governo norte-americano mudar de tom. No sábado, tanto o Serviço de Fronteira quanto o presidente se referiram a Alex Pretty como atirador. Autoridades aqui da Casa Branca chegaram a dizer que ele era um terrorista doméstico. Nesta terça-feira, Donald Trump evitou usar estas palavras e disse que vai aguardar o resultado da investigação. Estamos fazendo uma grande investigação. Vou acompanhar isso. É uma investigação muito honrosa e honesta, disse Trump. O presidente americano também enviou Tom Homan, conhecido como o czar da fronteira, para Minneapolis, onde deve se reunir com o governador de Minnesota, Tim Walz, e com o prefeito da cidade. Segundo Jacob Frey, a Casa Branca concordou em reduzir o número de agentes na região. Nesta terça-feira, também houve a confirmação de que a Polícia Migratória vai ajudar na segurança das delegações dos Estados Unidos que vão aos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão, na Itália. A notícia gerou protestos. Chamando os agentes de milícia que mata, o prefeito da cidade italiana afirmou que os oficiais não são bem-vindos e que o país precisa dizer não a Donald Trump ao menos uma vez. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou hoje o primeiro modelo de profissionalização da arbitragem no país. E quem explica tudo isso para a gente é a repórter Bruna Carvalho, ao vivo e direto do Rio de Janeiro. Bruna, essa mudança já vale a partir do Campeonato Brasileiro que começa amanhã ou ainda não? Boa noite. Vale sim, César, mas na verdade vai começar a valer a partir de março. Então vai entrar em vigor, mas o Campeonato Brasileiro já começa amanhã, mas vai a partir de março nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas nada impede que essas pessoas sejam escaladas também para outras competições. Uma boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Inicialmente, a CBF selecionou 72 árbitros nesse processo. Entre eles estão 20 árbitros principais, 40 auxiliares e 12 assistentes de vídeo. Esse modelo
ele prevê o pagamento mensal, né, de um salário fixo, além de taxas por partida e bônus por desempenho. Todos esses árbitros eles vão ser avaliados por uma comissão técnica. Aí, ao final de cada temporada, os 2 piores avaliados poderão ser substituídos por outros profissionais que se destacarem durante o período. Segundo a CBF, serão investidos 195 milhões de reais até o fim do ano que vem. Esse plano que faz parte aí de um pacote, né, da CBF para modernizar o futebol aqui no país e que contou também com a participação de representantes de vários clubes das séries A e B do Brasileirão. Eu volto com você, César. E traga resultados positivos. Assim a gente espera, porque a arbitragem no Brasil é muito ruim. Obrigado pelas informações, uma ótima noite a você, a todos os cariocas e fluminenses. Trazendo sempre a melhor informação para você. Um acidente com um caminhão desgovernado quase causou uma tragédia em João Pessoa. Acompanhe comigo. Perceba como tudo acontece de forma muito rápida. O caminhão começa a descer a ladeira quando perde o freio e atinge 2 carros. Depois, invade a contramão. Repare que um carro e 2 motos subiam a rua no momento do acidente. O carro branco é então jogado contra uma casa. O condutor de uma das motos desvia, enquanto o outro abandona o veículo no meio da rua. A carreta continua então descendo desenfreada. E apesar do susto, acredite, ninguém se feriu. O ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, confirmou que prestou serviços de consultoria jurídica ao Banco Master de Daniel Vorcaro. A informação veio da própria assessoria de Ricardo Lewandowski. Em nota, o ex-ministro diz que retornou às atividades de advocacia em abril de 2023, depois de deixar a vaga no Supremo Tribunal Federal. Lewandowski confirma que o escritório dele prestou serviços ao Master, mas destaca que deixou de atuar em todos os casos quando foi convidado para assumir o Ministério da Justiça em janeiro de 2024. Segundo informações do portal Metrópolis, o contrato com o escritório de Lewandowski foi assinado em agosto de 2023. Os pagamentos pelos serviços de consultoria teriam ocorrido até setembro do ano passado, somando 6 milhões e meio de reais. O nome do ex-ministro teria sido sugerido ao Master pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Questionado pelo SBT, o senador admitiu que foi consultado sobre um bom jurista e lembrou de Lewandowski. Nesta terça-feira, a Polícia Federal ouviu mais um investigado na operação que apura as fraudes do Banco Master. Depois do depoimento, o advogado de Luiz Antônio Bull, ex-diretor de compliance da instituição, afirmou que o cliente quer colaborar com as investigações. Respondeu hoje absolutamente todas as perguntas, tanto da autoridade policial, quanto do Ministério Público, quanto do juiz instrutor aqui do Supremo Tribunal Federal, no interesse sempre de colaborar com as investigações, e é assim que ele vai se portar durante todo esse caso. A expectativa da Polícia Federal era ouvir 8 pessoas em 2 dias aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas as defesas de 5 investigados entraram com um pedido de adiamento dos depoimentos, ainda sem data para acontecer. A justificativa é que os advogados não tiveram acesso integral ao processo. A ligação de ministros da Corte com o Banco Master fez aumentar a pressão sobre a criação de um código de conduta para tribunais superiores. A medida é defendida pelo presidente do STF, Edson Fachin. Perguntado pelo SBT sobre o caso Master, que tem como relator o ministro Dias Toffoli, Fachin afirmou que as regras não seriam uma resposta a um caso específico, mas sim uma evolução histórica do STF. Atenção! O INSS prorrogou para o dia 20 de março o prazo final para aposentados e pensionistas solicitarem o ressarcimento de valores descontados indevidamente dos seus benefícios. A decisão foi tomada por causa de instabilidades no aplicativo e no site Meu INSS. A Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da Previdência Social, informou que fará a manutenção dos sistemas até o dia 1º de fevereiro. Nesse período, as plataformas ficarão indisponíveis. A Copa do Mundo está chegando e você vai acompanhar tudo aqui na tela do SBT.
A seleção brasileira, que já conquistou 5 títulos, também já foi motivo de decepções. E entre elas, olha, posso dizer para você que uma das principais foi aquela derrota para a Itália na Copa de 82. A decepção veio no jogo contra a Itália. A eliminação precoce na Copa do Mundo frustrou o povo brasileiro. Nem mesmo os grandes nomes daquela seleção foram capazes de parar Paolo Rossi. Logo após o título de 2002, surgiram grandes estrelas no futebol brasileiro. Em 2006, além de Ronaldinho e Ronaldo, a seleção de Carlos Alberto Parreira contava com Kaká e Adriano, formando o quadrado mágico. No entanto, a seleção do jogo bonito não foi o suficiente para superar a genialidade de Zinedine Zidane e acabou eliminada pelo placar de 1-0, com gol de Henry. Após 8 anos, o Brasil era mais do que favorito para a Copa de 2014 em casa. O grande problema esqueceram de avisar os alemães. Com a ausência de Neymar, que se machucou nas quartas de final contra a Colômbia, a seleção mostrou toda a sua fragilidade diante de uma poderosa Alemanha, que venceu o Brasil por 7-1, o pior resultado da seleção em uma Copa do Mundo. É muitas vezes difícil superar tudo isso, viu? O SBT Brasil vai trazer agora um telão no mínimo curioso. Sabe por quê? Ele revela os nomes mais, digamos, diferentes registrados pelos cartórios do Brasil. Observe, quase 4.000 pessoas foram registradas com o nome de feio. Já magro aparece no registro de mais de 5.000. Bife é o nome de 511 brasileiros. Pastel, de 77. Outros 57 se chamam Mickey. Disney, 432. E Rihanna para as meninas, com 2.800 mulheres registradas desta forma. A lista também traz diversos nomes de baixo calão que, evidentemente, nós não vamos divulgar. O que muita gente não sabe é que é possível, sim, mudar de nome nos cartórios brasileiros. Foi o que fizeram mais de 34.000 pessoas desde 2022, quando uma lei foi aprovada. Acompanhe todos os detalhes agora nessa reportagem especial de Simone Queiroz. Cada nome tem uma história e algumas famílias são criativas. A desse senhor tem uma obsessão por uma letra. São 8 irmãos e é todo mundo com A, entendeu? Como é que são os nomes? Aldemir, Aldimar, Aldivan, Alcenora, Almerinda, Arealda, Aldinei e Ayrton. 8 irmãos. Tudo com A? Isso, tudo com A. Piauí. Aí para completar tem Abel e Antônio. Os pais dessa moça abriam a Bíblia antes de ir ao cartório. Lá na minha casa todos temos nome bíblico. Tem Adão, tem Eva, tem eu que sou Jerusa e tem ele que é Nicodemos de Jerusalém. E ainda tem os apelidos que grudam de um jeito que viram marca registrada. Meu nome do senhor? Abenaí. E o senhor gosta do seu nome? Tá Já bom. acostumou? Já, se falar meu nome ninguém sabe. Como é seu apelido? China. Depois de 60 anos vai trocar nome, né? Não. Compensa mais. Fica assim mesmo, né? Então tá bom. Seu China. O China não quer mudar de nome, mas se quisesse, seria fácil. Desde 2022, uma lei permite a troca do nome diretamente em cartórios de registro civil, de forma simples, sem necessidade de explicação ou de recorrer à justiça. O preço varia por cidade. Na capital paulista, por exemplo, custa menos de R$200. As condições são ter mais de 18 anos, apresentar os documentos de identificação como RG, CPF, CNH, título de eleitor e passaporte, se tiver. E certidões judiciais e de protesto, para saber se a pessoa tem pendências financeiras ou com a justiça. Mas mesmo que tenha, isso não impede a troca de nome. Ela não vai conseguir escapar da justiça por isso, ela continuará com todas essas pendências. Esses órgãos serão advertidos de que ela alterou o nome X para o nome Y. O próprio cartório, que não precisa ser onde o cidadão foi registrado originalmente, comunica a mudança à Receita Federal, por causa do CPF, à Secretaria da Segurança Pública, por conta do RG, e à Justiça Eleitoral, pelo título de eleitor. Mas cabe à pessoa, depois, providenciar os novos documentos.
A lei também autoriza a troca de nomes de bebês recém-nascidos até 15 dias após o primeiro registro. Isso resolve aquele caso muito comum de pais que registram os filhos com nomes com que as mães não concordam ou nem sabem. E vocês nem imaginam de onde a maioria desses pais tira inspiração. Dica: geralmente acontece com nomes de meninos. Não é incomum que seja o nome de jogadores de futebol e esse nome não era consensual, ou seja, ele era desconhecido pela mãe. Então hoje essa mãe preterida que não concorda com a atribuição desse nome de jogador, ela pode comparecer com o pai, a gente consegue atribuir o novo nome à criança. Desde que a lei entrou em vigor, 34.649 brasileiros trocaram de nome nos cartórios. Só esse ano já foram quase 400 trocas. Oi, Valda! Ai, desculpa, esqueci que ela não gosta. Essa história é desde criança, eu nunca gostei. Quando a professora me falava, ih, Valda, olha, aquilo lá estremecia dentro de mim porque eu não gostava do meu nome. Depois de mais de 50 anos carregando essa amargura, abraçou um outro nome, Rica. Todo mundo hoje a conhece como Rica. Então vamos colocar o nome dela no crédito, como ela tem direito a escolher. Minha mãe faleceu, aí completei também meus 50 anos. E quando a gente completa 50 anos, a gente faz o que a gente quer da nossa vida. É verdade. Aí eu falei, gente do céu, eu preciso mudar de nome. Pensa bem, nome é algo tão pessoal e, no entanto, escolhido por terceiros. Então, vai lá, Rica, procura o cartório e oficializa o que já é realidade. Os dias de Ivalda tá contado. E você está feliz com seu nome ou tem vontade de mudar também? O cinema brasileiro teve mais uma conquista hoje. O nosso país recebeu 4 indicações ao BAFTA, que é conhecido como o Oscar do Reino Unido. Pela primeira vez na história do Prêmio Britânico, mais de uma produção brasileira foi indicada em uma única edição. E o que o senhor acha que vai acontecer com a democracia brasileira? O Agente Secreto, que teve 4 indicações ao Oscar, disputa 2 categorias do BAFTA: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Roteiro Original. Vai pela moita. Esse tipo aqui... Repetindo a indicação ao Oscar, o diretor brasileiro Adolfo Veloso concorre à melhor fotografia por Sonhos de Trem. Petra Costa foi indicada a melhor documentário com Apocalipse nos Trópicos. A entrega do BAFTA acontece no dia 22 de fevereiro, semanas antes do Oscar. A premiação pode servir de termômetro para os membros da academia, que começam a votar para o Oscar amanhã. Se você perdeu ou quer rever alguma reportagem, olha, tá tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com a novela Presente de Amor. Na sequência tem o Programa do Ratinho e logo depois o SBT Repórter. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente, aqui na tela do SBT. Uma terça-feira abençoada para você e até amanhã, quando estaremos de volta 15 para as 8 da noite com mais um SBT Brasil. Até lá!